Olá, boa noite. 6h01. Hoje é sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG realiza sessão solene em homenagem aos 150 anos de criação da Corte Mineira. APACs do interior do estado recebem inspeção de representantes do programa Novos Rumos. Centro de Reconhecimento de Paternidade de Belo Horizonte realiza a 6ª edição do Mutirão Itinerante. A entrevista de hoje é com a titular da Unidade Jurisdicional Única da Comarca de Ibirité, coordenadora do Sejusc de Ibirité, juíza Renata Souza Viana. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG realiza a sessão solene em homenagem aos 150 anos de criação da Corte Mineira. Mércia Lívia. O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais se reúne em sessão histórica na segunda-feira, dia 7 de agosto, em homenagem aos 150 anos de criação da Corte Mineira. O antigo Tribunal da Relação de Minas Gerais, criado em 6 de agosto de 1873 pelo imperador Dom Pedro II, foi instalado em Ouro Preto no dia 3 de fevereiro de 1874. A sessão solene cívica será conduzida pelo presidente do TJMG, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, e terá a participação da direção do tribunal, de todos os desembargadores da Corte Estadual, magistrados e autoridades dos poderes judiciário, legislativo e executivo. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. APACs do interior do estado recebem inspeção de representantes do programa Novos Rumos. Cristina Mara tem as informações. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio do programa Novos Rumos, segmento APAC, realizou nesta semana visitas de inspeção a 2 APACs, Associações de Proteção e Assistência aos Condenados, nas cidades de Viçosa e Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata. Durante as visitas, foram realizadas reuniões com os recuperandos de cada unidade e também com os membros da administração para avaliar se as metodologias e os recursos financeiros que foram destinados pelo TJMG estão sendo bem empregados. O objetivo das inspeções é conhecer a realidade das unidades e avaliar a necessidade de melhorias. A unidade APAC de Visconde do Rio Branco apresentou um projeto ao TJMG para ampliar a capacidade de atendimento de 96 para 200 vagas. O superintendente do programa Novos Rumos, desembargador Jaime Silvestre Correia Camargo, e o coordenador executivo do segmento APAC do programa Novos Rumos, juiz Gustavo Moreira, participaram das visitas. As ações foram acompanhadas por autoridades locais. O programa Novos Rumos estabeleceu o cronograma de visitas e acompanhamento em todas as APACs em funcionamento em Minas Gerais. Das 50 unidades existentes, 48 já foram inspecionadas. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara. Justiça condena a mulher que ofendia vizinho com xingamentos homofóbicos. Os detalhes com o repórter Marcelo Gomes de Almeida. O juiz Paulo Baroni Rosa, do Juizado Especial Cível de Belo Horizonte, condenou uma mulher a pagar indenização de R$4.000 para um vizinho que ela ofendia periodicamente com expressões homofóbicas. As atitudes foram comprovadas por outros vizinhos que testemunharam na justiça sobre as ofensas verbais proferidas pela mulher em relação à orientação sexual do homem. No processo, a mulher alegou que não houve um ato ilícito que pudesse dar origem a uma reparação cível e sustentou que o vizinho tem comportamento antissocial e promove festas no apartamento dele, que perturbam o sossego da vizinhança.
O juiz Paulo Baroni Rosa destacou que as condutas homofóbicas e transfóbicas, por se enquadrarem como crimes raciais, caracterizam-se como injúria qualificada, quando praticados em ofensa à honra subjetiva de um indivíduo específico. Para o magistrado, a conduta da vizinha descrita no processo se caracteriza como crime de racismo sob a modalidade de homofobia previsto na lei penal. Ainda segundo o juiz, as ofensas infligiram constrangimento no meio social ao morador, em especial à comunidade de vizinhos, ao lhe impingir tratamento humilhante, aviltante e indigno, como ocorre em atos de racismo. A decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso. Direto do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, Marcelo Gomes de Almeida. O TJMG publicou a escala para plantão de habeas corpus e outras medidas urgentes deste mês de agosto na comarca de Belo Horizonte. O plantão é realizado aos sábados, domingos e feriados no período das 6 da tarde às 8 horas da manhã. Os nomes dos servidores designados estão na portaria, que está disponível no portal TJMG. O plantão será realizado no prédio da Avenida Augusto de Lima, 1549, no Barro Preto, em Belo Horizonte. Informações pelo telefone, prefixo 31 33 30 2392. Vamos repetir. Prefixo 31 3330 2392. A seguir no próximo bloco. Centro de Reconhecimento de Paternidade de Belo Horizonte realiza a 6ª edição do Mutirão Itinerante. E ainda, a entrevista de hoje com a titular da Unidade Jurisdicional Única da Comarca de Ibirité, juíza Renata Souza Viana. São 6h07, nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde. O Centro de Reconhecimento de Paternidade de Belo Horizonte realiza a 6ª edição do Mutirão Itinerante. As informações com Denise Guimarães. Estão abertas as inscrições para a 6ª edição do Mutirão de Reconhecimento de Paternidade Itinerante. A ação será realizada no dia 18 de agosto, no Centro da Comunidade Luso-Brasileira, no bairro São Luís, em Belo Horizonte. O projeto é do CRP, Centro de Reconhecimento de Paternidade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e vai viabilizar o reconhecimento de paternidade e maternidade para pessoas que não têm o nome do pai ou da mãe registrados na certidão de nascimento. Os interessados devem se inscrever e preencher o formulário eletrônico até 10 de agosto. Todos os serviços são gratuitos. Ter um nome na certidão é um direito fundamental da criança e do adolescente, garantido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O registro assegura direitos como recebimento de pensão alimentícia, regulamentação de convivência e direitos sucessórios em igualdade com os filhos biológicos ou adotados, sem distinção. A coordenadora do CRP e titular da Vara Civil de Belo Horizonte, juíza Maria Luísa Rangel, destaca a importância do mutirão. O CRP já funciona, aqui na capital há 11 anos e eu estou à frente dele há pouco mais de 7. São inúmeras histórias que a gente viu sendo mudadas, inúmeros sorrisos, inúmeras lágrimas de alegria, enfim, sendo transformadas em razão desse trabalho. O nosso grande diferencial, eu diria, é que o trabalho feito pelo CRP não é um trabalho burocrático, Ele é um trabalho individual. Cada história é tratada como cada história. Então, a gente tenta efetivamente correr atrás de cada situação, ajudar aquela família a se reencontrar, enfim. Muitas histórias de vida e muitas crianças ganharam pai graças a esse trabalho. O formulário de inscrição deve ser preenchido com dados do filho a ser reconhecido e nome completo da mãe e do suposto pai. Se o filho ou filha a ser reconhecido for maior de 16 anos, essa pessoa deve comparecer e concordar com o reconhecimento espontâneo.
O reconhecimento é irrevogável, de acordo com o Código Civil Brasileiro. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. Prioridade do acolhimento familiar é tema de seminário no CNJ. Carolina Prazeres tem as informações. Boa noite, Carolina. Boa noite, Sandra. Para sensibilizar os atores envolvidos para a preferência pela aplicação da medida protetiva de acolhimento em família acolhedora, o Conselho Nacional de Justiça promoverá no dia 15 de agosto o segundo encontro do Sistema de Justiça, a prioridade do acolhimento familiar. O evento irá contar com a participação de autoridades e especialistas internacionais no tema, debatendo as hipóteses em que esta medida protetiva de acolhimento em família acolhedora há de ser prioridade. Durante o encontro, serão abordadas questões como a garantia do direito ao desenvolvimento humano integral na aplicação das medidas protetivas, implantação, experiências exitosas, desafios, modelos, assim como a criação de vínculo e o desligamento da criança e ou adolescente do serviço de acolhimento em família acolhedora. Os interessados em participar do evento devem preencher o formulário eletrônico de inscrição até o dia 13 de agosto. A programação completa do evento e o formulário eletrônico de inscrição estão disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br. Da agência Rádio Web, Carolina Prazeres. Hoje, na Rádio TJ Minas, converso com a titular da Unidade Jurisdicional Única da Comarca de Ibirité e também em regime de substituição a terceira vara civil da comarca e coordenadora do Sejusc, juíza Renata Souza Viana. Olá, doutora Renata, é um prazer recebê-la aqui na Rádio TJ Minas. Sandra, eu é que agradeço o convite, uma alegria para mim estar aqui falando um pouco do Sejusc com vocês. Conta pra gente, então, como estão os trabalhos no Sejusc, né? E o que a senhora poderia destacar aí como projeto? Então, Sandra, o Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, foi instalado em Ibirité em junho de 2019, eu assumi a coordenadoria em maio de 2022. A gente conta atualmente com uma equipe de 4 pessoas, tem a nossa assistente de apoio, a Thaís, e 3 estagiárias. E, num primeiro momento, assim, a gente focou bastante na questão das audiências, que logo que eu assumi a coordenadoria do Sejusc, a gente tinha uma pauta de audiências muito represada. E o que a gente faz com essas audiências? A gente faz as audiências de conciliação das 3 varas cíveis e também as audiências do pré-processual. Então, a gente atende a uma demanda já jurisdicionalizada, né, e também a demandas que ainda não foram submetidas à apreciação do Poder Judiciário. Sim. A gente tem uma parceria também muito interessante com a 2ª Vara Criminal de Ibirité, que tem a competência para os casos de violência doméstica. Então, quando são fixados alimentos provisórios, por exemplo, em alguma medida protetiva, ou quando tem um conflito familiar mais evidente, a 2ª Vara Criminal, ela agenda também as audiências no Sejusc para que a gente faça uma tentativa de composição do conflito familiar. E além dessa questão das audiências, a gente também está dando um enfoque grande agora para o setor de cidadania, sabe? Sim. A gente tem os atendimentos e quando não é alguma coisa que compete ao Sejusc, a gente faz o encaminhamento para os setores ou para os órgãos responsáveis. E a gente está agora voltado bastante para a questão dos projetos sociais. Então, a gente está desenvolvendo vários projetos bem interessantes e a gente percebe que os projetos que têm iniciativa do Judiciário, eles são vistos pela sociedade com bons olhos. Então, assim, é fácil a gente conseguir a adesão das pessoas. Parceiros, não é? Exatamente, porque no fundo a gente vê que as pessoas elas querem ajudar o próximo. Muitas vezes o que falta é a iniciativa mesmo. Certo. E como estar à frente aí do Sejusc, doutora Renata? E o que representa o Sejusc para a comarca em relação aos processos, aos acervos? Houve uma redução aí de processos justamente porque o Sejusc já entrou facilitando a conciliação? Sim, na verdade, para mim é uma alegria muito grande estar à frente do Sejusc, justamente por ter a possibilidade de colocar esse trabalho social envolvido ali no Judiciário, né? A gente tem um índice bom de acordos, então a gente consegue auxiliar bastante as nossas varas cíveis com essa demanda, né? Essa parte de conflito familiar, por exemplo, que é muito intenso, a gente consegue entabular muito acordo.
E com isso a gente acaba deixando com que as varas fiquem com um acervo mais tranquilo para elas trabalharem em outras questões. Então, essa parte da conciliação é realmente muito importante. Doutora Renata, vocês já fizeram também uma ação com um abrigo aí na cidade de Ibirité e há previsão também de novos projetos aí, no caso, envolvendo a população em situação de rua? Conta pra gente. A gente teve uma ação social muito interessante agora em julho, destinada ao abrigo de crianças, o abrigo São Francisco de Assis. No dia 14/7 a gente esteve lá, entregamos doações, fizemos um lanche, conversamos com as crianças, foi bem interessante. E agora a gente está dando início a um movimento também de apoio à população em situação de rua. Inclusive em cumprimento à resolução 425 do CNJ. O Tribunal de Justiça, de um modo geral, tem olhado muito para essa população em situação de rua. Então a gente vai começar um trabalho bacana agora. Nós já temos uma primeira reunião marcada para o dia 10 de agosto, com o Sejusc, o pessoal do Centro Pop, o Ministério Público, o pessoal da Assistência Social do município. Essa semana a gente já vai começar também uma busca ativa, na qual a gente vai à rua no período noturno para que a gente possa abordar essas pessoas e conscientizá-las mesmo, né? Da necessidade delas estarem atuando como atores políticos mesmo. Eu agora estou assumindo a Justiça Eleitoral, então a gente vai tentar também regularizar a documentação, inclusive eleitoral, dessa população de rua. E é isso, eu acho que o Judiciário tem muito a contribuir para além dos processos que a gente recebe, né? A gente tem um campo muito grande, muito amplo para atuar. Quero agradecer muito a participação da senhora doutora Renata Souza Viana, juíza titular da Unidade Jurisdicional Única de Ibirité, coordenadora do Sejusc e em regime de substituição à terceira vara civil da comarca de Ibirité, município que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Um grande abraço, muito obrigada pela sua participação na Rádio TJ Minas. Eu te agradeço, Sandra. Um grande abraço para você também. 6h18. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra, e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. E continue acompanhando a programação da Rádio TJ Minas. Ótima noite para você, um excelente fim de semana para você e para sua família e até segunda-feira. Tchau!